Minas Gerais já confirma 5 mortos por febre maculosa, mas nós temos esse desafio de saber como lidar com esse problema. Então, sobre isso a gente vai bater um papo agora com o infectologista Luiz Wellington Pinto. Muito bom dia! Saudades do senhor. Doutor Luiz, muito bom dia. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Fique à vontade. O senhor não conhecia esse cenário Diferente, novo. né? Novo Melhorou, cenário. não melhorou? Foi muito melhor? Muito melhor. É melhor bater um papo tomando cafezinho? A gente O fica senhor mais à aceita um vontade. suco, um café, uma água? Aqui tem que comer e tem que beber. suco. Então, Porque deixa eu... aqui é tudo de verdade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente. Luiz, eu queria começar perguntando, vamos falar o que é a febre maculosa, porque a gente não ouvia falar assim tanto, ao ponto de falar que nós já tivemos cinco mortes, né? Então, isso é muito sério. É muito sério pelo seguinte, porque os sintomas geralmente são sintomas inespecíficos no início e se confundem com outras doenças e não é lembrado. Então, muitas vezes, quando se faz o diagnóstico, esse diagnóstico pode ser um diagnóstico tardio, já em fase de complicação da doença. A doença, a febre maculosa, é uma doença transmitida pelo carrapato, né? E é chamado carrapato estrela. E nessa época do ano, a partir de junho até novembro, a incidência da doença aumenta mais. Por quê? Porque as condições climáticas, né, são adequadas para o desenvolvimento e a replicação do carrapato. E nessa época, a replicação é muito maior. Mas a gente não ouvia falar tanto. Esse, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, seria o das capivaras? Sim. A gente sabe o carrapato das capivaras. capivara e também... E tem também os cavalos também. Justamente. Então, essa época chama-se muita atenção da doença por causa da questão da capivara. E tem muitas capivaras na Lagoa da Pampulha e aumenta a incidência, às vezes, dessa doença nessa época. Isso que chama atenção. Mas isso bem lembrado pelo Serginho, não é só a capivara. Boi, cavalo, alguns animais domésticos podem servir como reservatório, como cães, né, como gato, né? E outros... Se a pessoa, por exemplo, vai lá, passeia com o cachorrinho dela, tá passeando, pega o carrapato e leva para casa. Justamente. Então, assim, o ideal é prestar atenção no passeio com o cachorro, com o gato, nos locais onde pode ter uma incidência maior desses carrapatos. Agora, doutor, por que é que, por exemplo, é aconselhável que, principalmente aqui na Lagoa da Pampulha, né, onde tem uma incidência maior, naquela região ali do bairro da Pampulha, que sai por Nova Pampulha, bairro Nacional, por ali, por que ali está sendo aconselhado que, especialmente, as pessoas usem roupas claras, brancas? Qual que é a relação disso? Curiosidade dentro desse contexto. O problema é o seguinte, Serginho, o carrapato, quando ele passa na roupa escura, ele não é observado. Às vezes, na roupa clara, você consegue observar. E muitas vezes as pessoas acham que é só o carrapato adulto que transmite a doença. Não é. Então, as formas mais jovens, como as ninfas, também podem transmitir. E o grande problema é que o carrapato adulto, quando pica, as pessoas sentem dor ou incomodam. Já a ninfa, não. Então, a colocação da roupa clara é para visualização do carrapato, com mais facilidade. Todos os carrapatos estrela transmitem ou tem alguns que às vezes não? Não, a classe dos carrapatos, que são chamados carrapato estrela infectado, eles transmitem a doença. E você pode aproveitar e tirar sua dúvida aqui, ó, 319-8402-9756. Aproveita, tira a dúvida aqui, aproveita que a gente sempre traz os melhores especialistas aqui para poder trazer realmente esclarecimento. Verdade. Quais que são os E não sintomas? Bom, os sintomas iniciais, eles são muito inespecíficos, né, Carol? Começa apresentando uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma perda de apetite. A dengue também está oferecendo isso, chikungunya, né? E outra coisa que na evolução da doença aparece são lesões avermelhadas no corpo, que a gente chama de exantema, e que tem que se fazer diagnóstico diferencial com outras febres hemorrágicas. Dengue, a dengue também dá. chikungunya, Nossa. leptospirose, infecções pelo meningococos que leva a meningite. Todos esses agentes são um diagnóstico diferencial. E aí a gente vê que, por exemplo, até nesses casos aí, né, infelizmente fatais aí que nós já tivemos, né, até inicialmente, pelo menos um deles
foi tratado como dengue, aquela coisa, e depois que viu que era essa febre maculosa. Como é o funcionamento dessa doença dentro do corpo, como que ela age e que depois diferencia-se, por exemplo, da dengue, levando aí talvez a óbito? As manifestações clínicas iniciais, então, como eu disse, confundem com outras doenças. Logo que a gente pensa, ou a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, por exemplo, né, com essas doenças na febre maculosa, nós temos que procurar fazer um exame, né, para detectar o agente, né? As manifestações, elas são inicialmente inespecíficas, depois elas podem ter acometimento. Pulmão, coração, rins, intestino delgado, estômago, né? Então, vão evoluir com insuficiência respiratória, pneumonia, edema agudo de pulmão, são complicações da doença. Insuficiência renal, né? E aí o quadro vai se agravando cada vez mais. Quando chega numa situação como essa, por exemplo, pode ter, às vezes, uma instabilidade, né, hemodinâmica. O que quer dizer isso? Queda de pressão, quadro de choque, que são as causas que levam o indivíduo ao óbito. No caso, por exemplo, a febre, o senhor comentou, mas por exemplo, a febre maculosa, por exemplo, às vezes na criança ou no idoso, é um risco maior, por exemplo, um diabético, isso acontece, é mais perigoso? Esses casos que aconteceram foram com quais tipos de perfis etários? Normalmente, alguns casos que foram descritos agora, né, recentemente, foram em adultos jovens e crianças. As crianças e os adultos, no estado imunológico, ele é um pouco diferenciado, às vezes, do adulto normal, né? Ele pode estar mais susceptível a complicações, como diabético, como quem tem uma doença crônica, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, ou um tipo de tumor. A complicação ela é mais evidente ou mais fácil de ocorrer do que nos indivíduos sadios. Agora, doutor, sobre o aspecto também dos cuidados individuais. A gente vê também que os cuidados sociais, políticos aí dentro da cidade, principalmente aqui em Belo Horizonte com Contagem, eles estão já tomando algumas providências. Mas, por exemplo, principalmente nessa área de maior incidência ali, como que deve ser, além das roupas claras que nós falamos, qual deve ser o cuidado que a população precisa de tomar para evitar contraírem aí essa... Primeiro a condição ambiental, né? Você tem que cortar, ou tentar cortar o mato, o capim, o mais baixo possível. Por quê? Porque quando ele está muito alto, os agentes, eles ficam na parte de baixo do capim, então ele fica protegido. Quando você corta, a luminosidade ou o calor, né, do sol pode fazer com que ele venha a não se desenvolver, né? Esse é um primeiro cuidado. O segundo cuidado é que as pessoas que vão, por exemplo, transitar em áreas que tem muito mato, às vezes um sítio ou fazenda, né, devem usar geralmente roupas, né, compridas, calça e blusa de manga comprida, e a calça deve ficar geralmente dentro da bota, né, fechado ali, né, diminuindo a chance de penetração do agente carrapato. Esses são os cuidados. Alguns protetores, né, que a gente passa na pele. Repelente, tem proteção? Repelente, alguns repelentes contra carrapato podem ajudar, mas é pouco, não é muito. Né? Agora, doutor, sobre aí, por exemplo, fala-se, aí tem a grande briga, né, do ovo e a galinha aí, né, que é a questão das capivaras em si. Vamos exterminar as capivaras. É a saída efetiva ou não é? Explica pra gente. Não, eu não acho... Porque aí tem a briga com o meio ambiente. Eu não acho que a exterminação de capivara vai resolver o problema de febre maculosa. Foi aquela época que o pessoal estava matando macaco por causa de febre amarela. Exterminação de macaco não vai acabar com a febre amarela. O que tem que ser feito? Aquelas capivaras que são infectadas, elas devem ser retiradas dali do ambiente, primeira coisa. Segundo, a própria condição do local, né? Cortar adequadamente o capim, o mato, né? Se tem carrapato,
tentar exterminá-los, às vezes, com algum tipo de repelente, pulverização. Então, você tem que tentar fazer isso. Agora, matar a capivara, acabar com a capivara, você não resolve o problema, porque o cavalo também pode transmitir, pode ser reservatório, né? O boi pode ser reservatório. Alguns animais, por exemplo, como o gambá, né? Esses animais que a gente chama, não são domésticos, também podem ser reservatórios. Então, você vai ter que acabar com todos os tipos de animais. Cada vez que vai mexer assim, eu perguntei propositalmente porque a gente sabe que vai mexer assim numa determinado tipo de espécie e tudo, gera um desequilíbrio aí no ecossistema, né? No meio ambiente ali. Sim. E perdeu a capivara. Mas por quê? Ela existe porque tem uma funcionalidade. Justamente, ela está ali para cadeia, equilibrar né? a ecologia do local. Né? Então, a exterminação não é o caminho mais... Existe vacina? Não tem vacina contra a febre amarela. O tratamento... Contra a febre maculosa. O tratamento é quando se detecta o diagnóstico, a pessoa que tem é o uso de um antibiótico. Dura normalmente quanto tempo? Bom, isso é interessante essa pergunta, Carol, pelo seguinte, as pessoas têm que ficar atentas, porque quanto mais tempo o carrapato tiver aderido na pele, maior a chance de desenvolver, né? A gente fala o seguinte, o período de incubação da doença, ela varia mais ou menos entre 2 a 14 dias. O que quer dizer isso? A partir do momento que a pessoa é picada, até o aparecimento dos primeiros sintomas, né? Agora, esse contato do carrapato é muito interessante, porque a partir de 6, 7, 8 horas de contato com a pele, desenvolve a chance maior de ter a febre maculosa. Então, quanto mais cedo você retirar, é melhor. Agora, tem uma dica interessante, não espremer o carrapato, tá? Na hora de tirar o carrapato, tirar com cuidado, porque você puxando e apertando, vai estimular o carrapato. O carrapato com qualquer pessoa, animal, qualquer... Igual a abelha, fica estressado. Né? Você fica lá, a defesa, né? Ele aumenta a secreção de saliva e ali ele carrega as bactérias, que podem penetrar... Tira direitinho, trata bem para tirar... O carrapato vai sair bem, feliz. Mata ele com cuidado. Né? E pode ter reincidência, então, né? Nesse caso, por exemplo, a dengue, pode vir uma hemorrágica, dependendo. A febre maculosa, ela tem isso? Por exemplo, a pessoa teve e depois se vê a outra, Sim, pior? Pode ser. Não é que seja pior, não dá uma imunidade. O que é? Às vezes, o próprio organismo, ele desenvolve os anticorpos, né, contra o agente, né? Mas uma imunidade definitiva, por exemplo, se tiver contato novamente, pode ser que desenvolva outra. Qual foi a última vez que você teve carrapato, Serginho? Eu não lembro, principalmente eu que sou meio cosmopolita, então aí fica mais difícil, né? Mas assim, a gente sabendo que... Não, na verdade, eu acho que foi no ano passado, quando eu fui para um sítio aí, que nós fizemos caminhada ali no meio do mato, aí teve os carrapatinhos lá, mas mesmo... Aí é que está, eu acho que o grande segredo. Sim. Quando voltamos assim para a sede lá da casa lá, nós demos aquela checada, assim, em geral, né? Que é checar, olhamos e tudo, examinando bem. Aí tinha um carrapatinho lá de quebradinha, assim, do lado aqui do ossinho do calcanhar. Foi difícil para tirar? Você tirou com cuidado? Como é que foi? Não, eu só cheguei, eu vi, tirei e puxei. Não deu nada. Não deu nada, senão eu estou aqui para contar história. Mas agora, doutor, tem também os grandes mitos aí, eu acho que isso também a gente pode prestar esse serviço de utilidade pública, né? Que é, por exemplo, pessoal, vou passar gasolina na pele que isso ajuda a repelir, como a Carol fala. Isso aí tudo é uma grande bobagem. O carrapato não é levado pelo vento. Porque falam isso também, né? O carrapato é encontrado na vegetação. Né? Ali, o que acontece? Ele vai e adere ali naquela vegetação mais alta. Então, o que normalmente ocorre? Aí passa uma capivara, né? Passa um boi, né? Um cavalo, e vai alimentando ali daquele capim. Nesse momento, o carrapato adere à pele do animal. Tem uma pergunta que chegou lá do Pará. Bom dia, o Hamilton. Deus abençoe, Hamilton. Ô, Carol, fala pro Hamilton aí mandar uns açaí pra gente aí, assim, lá, o original do Pará lá pra nós. Lá, olha lá, Hamilton. Tá ao vivo, tá pedindo açaí. Difícil, né? E é bom, viu? Ele é lá de
Itaituba. Ele queria saber se lá na região norte tem esse carrapato. Olha, a disseminação do carrapato, ele é encontrado em várias regiões do Brasil, né? Na região norte é encontrado, sim. Aqui na região do Sudeste, região de São Paulo, Minas Gerais principalmente, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas isso é encontrado também na região norte do país. Então, é vigiar mesmo, né? Tomar cuidado aí para poder evitar problemas futuros. O que você deixaria de considerações finais para essa câmera aqui, para as pessoas que nos assistem? Olha, eu acho que nós não vamos proibir as pessoas de fazerem as caminhadas, né, Serginho? Não pode. Ai, eu amo correr na lagoa. Fazer caminhada na Lagoa da Pampulha, ir, né, para o sítio. Eu tenho um sítio, agora eu vou vender meu sítio. Principalmente aquela região ali de maior incidência, é uma área eram grandes fazendas ali, né? Vai lá, gente. Eu acho que são os cuidados mais importantes, Carol. O tratamento adequado, né, do capim, né, da vegetação. Né? As pessoas que têm os animais, cavalos, boi, né, observar bem essa questão, se está sendo parasitado, né, pelo carrapato ou não. E se for, né, avaliar essa condição, se o animal tem algum problema ou não. Sim. Né? E aqueles que vão fazer uma caminhada, né, igual gostam de fazer uma caminhada, usar a roupa adequada para poder, né, sim, evitar. Entrar para evitar. E sempre, né, Serginho? Acabou de fazer a caminhada, chegou em casa, observa a pele, vê se tem um carrapato ou outro e evitar de espremer, de arrancar, de traumatizar ali, porque fere a pele, tem a saliva, transmite a doença. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.